Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Confraria Literária. Hoje a gente está aqui para falar sobre o livro Pacto das Águas, que foi o livro que a nossa confraria leu no mês de fevereiro, março, né? Parte fevereiro, parte março. Esse livro é bem grande, como vocês podem ver. No Kindle, 880 páginas aqui. 623. 623. Então, causou um pouco, né? Teve quem leu rápido, mas nem tanto. Até quem lê mais rápido, pelo menos levou uma semana, acho que no mínimo ali para ler. Uma semana e meia. A recordista aqui, uma semana e meia. A gente fez um ranking? Não tem. Mas e outros levaram o mês inteiro ali para ler. Fracionado, né? Cada 30 páginas, 50 páginas. Teve aqui quem não todo terminou. Mundo terminou. Aqui todos terminaram. A gente tem três pessoas que não terminaram do grupo de 10. 3 não terminaram, mas uma estava bem no finzinho, outra bem no começo. Mas é grande mesmo, só que foi super interessante, né? Então, falando num geral sobre o livro, ele é uma saga que levou a gente para a Índia no ano de 1900, que é onde ele começa. Nenhuma de nós assim tinha esse contato, esse conhecimento da Índia. Eu já tinha, que já viajei para lá também e tal, mas né, a curiosidade, tudo que mostrou ali, como ele começa em 1900 e ele vai até 1977. 77 anos. Isso. Ele passa por várias partes da história da Índia, né, e do mundo também, passa pelas guerras mundiais, pela colonização, né, o período da colonização da Índia pela Inglaterra, depois pela libertação, isso, né, pela independência da Índia, obrigado. depois por aquela partição super chata lá que separou o Paquistão, né, colocaram para um lado ficou quem é muçulmano, para o outro ficou quem era hindu, e aí ele passa por tudo isso, né, e até pela modernidade. E a gente vai ali acompanhando. Ele se passa no sul da Índia, lá numa parte muito cheia de águas, o nome não é à toa, embora né, não seja exatamente por isso. E trata de uma condição que tem na família ou nas famílias ali, que a gente só vai entender no final, mas parece que tem como que eu posso dizer? Como se fosse um karma, eles enxergam até, né? Que sempre alguém daquela família morre com água, morre afogado, morre com alguma coisa relacionada à água. Né? Cada geração tem uma pessoa que morre por conta da água. E aí o desenrolar do livro vai até que, como já estamos em 1970 e pouco, alguém já falou, pô, isso não pode ser karma, deve ter alguma coisa genética aí e vai atrás para... Né? Exatamente, foi buscar uma explicação científica. Bom, esse é um resumo geral. Ele fala muito de família, relacionamento, né, gente? Tem toda a parte da medicina, porque o autor, ele é um médico, né? Então, também, professor renomado, né? E médico também, né? Da área. Então, ele traz muitos elementos da medicina. E aí, entre nós também, numa pré-conversa, também, assim, quem gostou muito dessa parte. Teve né, quem medicina, gostou muito. Eu gostei. Li tudo direitinho no play. Teve quem pulava, né? Não gostava. Ou acelerava um pouco a leitura, assim, para não se aprofundar tanto. Não entendia, né? Porque tem coisa que a gente não entende. Eu acho assim, o que eu vejo do livro, né? Qual que é o tema dele, principal, né? Que eu achei. Acho que ali tem vários temas principais. É assim, apesar de ter essas diferenças de casta, de religião, né, o que eu senti é que eles se ajudavam mesmo sendo diferentes, de castas diferentes, né? Eles traziam que eu vi, né, a compaixão, né, tanto na parte que apareceu o médico, né, do tratamento que ele fez, ele deixou de ser um médico renomado, aquele sueco, né? E foi tratar de uma doença, né? Da lepra. Que era uma coisa assim, leproso, tem que ir para um lugar isolado. Então, essa compaixão, e não só com esse médico, né? Tanto o rapaz que depois ficou no lugar dele, de Digby, a grande amante, Mariama, você vê que é isso, né? O tratar, né?
apesar das castas diferentes, apesar da religião diferente, eu achei que teve esse que tema. Traz esse olhar do humano, né? Do humano no livro, né? Que um precisa do outro, um precisa ajudar o outro. Se a gente, você falando isso, eu estava aqui pensando, realmente não aparece maldade, né? Não aparece pessoa ruim, querendo prejudicar, igual ultimamente é só essas coisas que a gente fica vendo. Que aparece bem, que é o marido da Celeste. Da Celeste. Não, ele era um doente, alcoólatra. Ou um médico, né? Lá. Ele tinha um quê de ruindade, de maldade. Covarde. Fraco. Mas também não foi assim nada demais, né? Não era nada que revoltasse, assim. Pelo menos achei isso também diferente. O livro todo é diferente. Foi bom que a gente saiu um pouquinho desse padrão que tem hoje em dia, né? Não, cansa. Ele não gira em torno da maldade dele. Não. Ele explana, porque tem enfim, tem um contexto, mas ele dá uma passada. Eu fiquei realmente muito revoltada com a atitude dele. Mas não é isso o cerne do livro. Não é a tônica, não é a né? tônica. E a tônica do livro é toda humanizada, né? Sim, exato. Em cada passagem lá, Exatamente. são 10, né? Tá dividido em 10 capítulos. E cada capítulo que vai fazendo esse contraponto, né? Entre a vida e a saga familiar. Com o médico Digby. E aí, todas as passagens, acho que vai humanizando. Tanto que, assim, começa já com o casamento de uma menina de 12 anos. Que a gente, que é aqui do Ocidente, fica assim, meu Deus, eu não vou aguentar esse livro. Já pensa que vai dar, já fica pensando como vai ser essa lua de mel. Nossa. Ainda mais porque o marido 34, dela né? tem 40 anos. 40, não era? E ele é 40. E ele é Verdade, viúvo, 40. né? E aí você já fala, e não é conhecido, porque o casamento, pelo menos naquela época, era feito por um Casamenteiro. casamenteiro, e junto com a família, o responsável da família, né? O pai da garotinha morreu, e aí um tio assumiu essa família, fez a mãe dela de empregada e decidiu que a menina tinha que se casar. Fez o arranjo, né? Porque aí é dote pra lá, dote pra cá, e fez esse arranjo. Mas no fim nem isso foi triste. Não. Essa menininha virou a grande Amati lá, desse vilarejo chamado Parambil, né, que é para onde ela foi morar, e que o marido dela, esse senhor de 40 anos, foi lá, O viúvo, né? capinou desde o começo essas terras e transformou ali num vilarejo, o viúvo. Sim. E aí ele era um ser humano muito bom. Que quando ele viu a noiva, né, falou, mas é uma criança. Como é que eu vou casar com uma criança, gente? Ele mesmo, né? Eu achei Mas isso... como ele tinha condição na família, aquela coisa de morrer por afogamentos, o casamento, e a menina estava numa situação muito ruim, que eles eram pobres e o tio era cruel também e tal, o casamenteiro arrumou esse casamento e falou, vou ajudar, vou juntar com o outro, e aí deu aparece certo. a parte da culinária, né? Que gostoso, vem aí a você culinária. fica com vontade de comer comida indiana, você fala, meu Deus, e é assim, você sentiu o cheiro da comida, né? As especiarias. Eu achei que iam ter mais outras passagens pela culinária, mas a primeira parte do livro que fala da culinária é uma coisa que você tem vontade de experimentar. É uma coisa que você falou com... É uma descrição, né? Você quase sente o cheiro, né? Fala até montando os temperos, a massala ali, Eu acho né? que tudo era uma delícia. O coco. Eu não sabia que tinha tanto coco na culinária indiana. E é uma delícia. Né? Tudo. E não só. O que é legal é que não era só a parte comestível, mas eles usavam também a casca. A casca disso. Né? Então era assim, tem toda uma utilização, não é simplesmente vou pegar isso aqui e pronto, o resto vou jogar fora. Reaproveitamento. Eles reaproveitam. Então isso dá aquece o coração de você ver como fazia. Como a gente, né? eu não sei, como a gente é da cidade, você começa a perceber que no interior é bem assim. Sim. Tudo se aproveita. Sim. Né? Tudo, não é que eu vou jogar fora, não. Tudo vira alguma coisa. Sim. E essa parte aí da parte da comida, realmente você fala, tem vontade de comer. Eu falo, meu Deus do céu, e agora? do fazer, né? E não vir nada pronto, né? E do preparo, né? Tem todo É todo um ritual, todo né? um ritual. Exato. E eu achei bonita a parte que ele esperou ela ter os 16 anos para realmente... dos 12 aos 16. Eles viveram juntos, ela cuidando do filho dele, como se fosse um filho. Então, e viveram, quando a gente fala viveram juntos... ela brincava com as crianças. Mas também era uma cuidava. coisa que, para se falar... Porque ele dormia num quarto e ela dormia com o filho dele no outro quarto. Tanto que o menino dormia aninhado nela.
E foi assim até uns 16 anos, quando ele começa a aparecer de vez em quando na porta do quarto. Pra ver se ela estava pronta. Só. Ele não fez tinha nada. Baita respeito. Tinha, assim, né? Super respeito. Tinha essa consideração. Isso era uma outra coisa também que logo na primeira parte do livro, justamente pela menina casar com 12 anos, você já imagina que vai vir. Eu falei, pronto, ela vai começar a ter problema desde aí. E não. E tudo é passado muito calmamente. Sim. O amor deles, que depois... Tem essa espera, né? Deu uma leveza, né? Tem, e o amor deles era um amor que lá pra frente, ela fala que, quando ela está indo na igreja, que ela vê muitos casais de mão dada. E ela fala, e a gente não precisa estar de mão dada para a gente saber que a gente se ama, e com aquela gana mesmo, né? Sim. Aquela coisa gostosa de saber que eles tinham um relacionamento aquele amor, forte. não é aquele romance bobo, não, né? Sim, às vezes nenhum você fala. Não nasceu ali da paixão, foi um amor foi construído com o casamento, né? E como os dois eram bons e estavam empenhados naquilo, deu certo. O marido, ele era um pouco surdo, ela percebe isso, e aí por isso ele era tão calado, e aí ela vai entendendo o jeito dele, ele não sabia ler nem escrever, também tudo isso tem a ver com a condição, mas mesmo assim ele percebeu que ela gostava muito de ler, e aí ele conseguiu encomendar os jornais para chegar toda semana ali para ela ler. Umas coisas bem assim. Ela foi para a igreja, ele, né? Deixou com ele. E ela lendo para ele. Essa passagem, eu adorei. Eu acho que é muito bonito. Assim, quando ela percebeu que ele era surdo e ela começou a ler para ele, eu achei isso. E tem várias passagens com relação à leitura e o valor da leitura. Exato. Nessa saga familiar, né? O livro do acesso. Ele traz tanto elemento e elementos que são profundos, porque ele fala sobre a literatura, fala sobre o ensinar, não só o ensinar, mas quando ela consegue perceber, né, que ele não ouve, ela tem uma paciência com ele, ela vai tentar entender, ela vai entender o lado dele, ele vai entender o lado dela. Então é um livro quentinho, apesar de todas essas mortes que e porque morre muita gente, né? 77 anos, 77 anos. Mas que a empatia ali permanece, né? Exato. Sim. Mas morre muita gente, inclusive criança. Não é porque só tem 77 anos. Inclusive criança. A primeira morte me pegou de surpresa, embora esteja retratada na contracapa, eu não li. Aí morre o menininho. Na poça d'água, não. Falei, nossa, é isso como mesmo, assim, né? Triste demais. Mas é aquela, né, o desespero, ela ficou né? arrasada. E a gente sente, né? Nossa. Morte, né? A gente consegue, né? Sentir. Né? E também, quando você fala morre na poça d'água, também, ao mesmo tempo que vem, como nossa, assim, mas né? na poça d'água, como sim, assim, né? Exato. Porque tem uma pitada de realismo mágico aí nessa estrutura textual do autor. Também retrata disso, né? Mas isso é possível acontecer, né? Você fica nesse... Mas pare e pensa numa pessoa... Mas é gostoso de vivenciar. Mas não achei tão realismo mágico, não. Tinha monções lá, uma chuva enorme, ele caiu e que ele falou, a gente pensa numa pocinha. Depois que não foi que não foi, pocinha. Depois que você era uma entende, poça nas canelas ali. Mas você entende, né? A ponto de morrer, você fala, nossa, você entende qual é a doença que eles têm, né? O problema lá, que no labirinto e tal, eles ficam sem noção de direção nenhuma, não conseguem sair. Eu achei mais chocante a morte do filho da... Filipose? O Filipose. O filho do Filipose com a Elsie. Minha nossa. Então esse também. Horrível. Outra criança, gente, que morre. Aquele é o pior. Esse foi empalado na árvore, nos galhos da árvore. Foi e triste. Esse também é um pouco também. Também nessas horas eu fiquei um pouco... Nossa, mas como foi, né? Parar ali, deixar no lugar. Porque ele gostava, né? Eles só escalavam. Todos eles escalavam. Quem tinha condição ficava correndo e escalando, mas né? aí eu falei, nossa, mas é impactante, né? Imagina. Fica preso num galho que foi podado ali, né? Não, é que tem tanta informação nesse livro, tem tanto contexto, porque nada é colocado de uma maneira jogada. É verdade, é muito amarrado, para né? Quando você chega no ápice, você tem toda uma história atrás. Sim. Quando você chega a história do médico. Mas durante a leitura você ainda não pega isso, né? Mas aí depois você vê todo o sentido. Tá esse tudo amarrado. É um livro
que eu tive, quando ele terminou, eu tive vontade de ler de novo. É um livro que quando você lê sabendo o que vai acontecer, você já fica... mais atenção. Você presta mais atenção, porque eu queria saber. Mas a gente até falou do filho já do Filipozzi, mas vamos voltar um pouquinho. A faculdade dele, que ele queria tanto ir, que ele queria, como fala assim... Como que é? Escritor. Assim, quando ele vai para a cidade, que ele fica naquele desespero. Ele descobre que ele é surdo. Que ele descobre que ele é surdo. É mais E falam para ele do sonho que ele não pode. Ele foi expulso da faculdade ali, né? Mas nessa parte do não poder, você tem também... você tem coisas que foram tolhidas de personagens que são fortes e que te dá Você fala, como é que isso pode acontecer? O filho do Samuel, quando vai para a escola, que é verdade. Aquilo dói no coração dele entrar na sala de aula. Porque ele é da casta mais baixa e o professor bate nele e bota para fora. Nele, bater um absurdo. Colocar para fora. Aceito, o Chopin, né? É o Chopin. E é aceito, porque não é só a questão da... eles nascem desse jeito. Eu acho assim, ali é assim, você tem aquela... E eles aceitam, né? Eles aceitam isso. Eles aceitam isso. Gente, é uma questão cultural e é muito antiga. Para mim é inconcebível. Acho que para a gente é inconcebível. Mas para eles, agora assim, lembrando até da Rose, que ela no nosso encontro comentou daquela carta, que já é bem mais para frente, quando o Chopin já é adulto e é convidado pelo Filipozzi, porque o Chopin é o filho, né, o servo, filho do servo, que é servo e assim vai. Se a gente pensar na pirâmide social, né, ele tá lá embaixo. Exatamente, e os dois meninos cresceram juntos, são muito amigos, teve esse episódio da escola, né? Como os pais também eram, mas cada um respeitando a sua casta, e o Filipozzi chama ele para assumir as terras de Parambil ali. Doar, né? Doar, isso, em troca vai doar uma área para ele e ele assumir a administração de tudo, porque ele é literário, ele gosta de escrever, ele é jornalista, sei lá. Ele não quer saber de administrar uma propriedade daquele tamanho. E aí vem todo aquele texto lindo do Chopin, que faz... Esse foi o que mais impactou para mim, assim, foi uma passagem importante. Ele tirou um véu, né? Fez, porque assim, a oferta era boa. Era boa, sim. Era boa, né? Ainda mais para quem ele era. O que ele falou, mas ele mostrou tudo, né? Tirando um véu, como você disse. Tirou um véu, eu amei isso. E aí faz a gente pensar que a gente está aqui falando, não entendo essa estrutura de castas, mas na nossa vida a gente também faz isso. Faz isso com empregada doméstica, faz isso com babá, faz isso com os... Que fala que é da família. Não é da família, bem distante vírgula, da gente, né? Tá sempre assim. Parecido, e na hora que você tem que doar alguma coisa, fazer alguma coisa, dividir seus bens, você vai dividir com quem é de sangue ali, não com quem tá ali do seu lado, que te ajudou, né? Que é o que aconteceu lá. Então, assim, só para pontuar pra gente, que me fez pensar, sabe? Não é casta lá, tem um nome e todo mundo mete pau, mas a nossa sociedade também é bem hipócrita. Também. Faz exatamente isso, só não tem esse nome. Só não tem esse nome. Só não é dado o nome aos bois, né? Mas o que eu gostei, o que ele falou foi exatamente, ele tirou um véu. A hora que ele falou, e eram amigos, foi o que ele falou, eu não posso falar para sua mãe, mas você é meu amigo e você... E o Filipozzi entendeu isso. Isso eu achei legal também. Ele não ficou ofendido, sei lá, poxa, eu tô te dando. Só se deu mal, que ia ter que administrar. Só se deu mal. Mas e o autor não fez... tudo ser muito fácil, porque mesmo assim a vida seguiu e não deu certo para o Chopin, que é o da casta inferior. Ele não aceitou aquela oferta maravilhosa para ele, tentou tocar o negócio dele de barcos, do estaleiro lá e tal, só que depois não deu certo algumas coisas, né, pela situação do país e tudo mais, ele acabou voltando atrás. Naquela enchente. Foi nas monções que a Elsie ficou presa em Parambil e ele perdeu tudo, porque foi aí mesmo. Foi uma inundação maior que teve lá, não sei o quê. Isso acontece mesmo, né? Eu falei, gente, que absurdo, é um período saber lá, das monções pra gente também foi assim, meu Deus, que calor, todo mundo que é preparado, isso? Chove, inunda, depois... E aí acontece, né? Se a gente falar do Pantanal, quem vive lá também tem os períodos de cheia, que também é onde se perde muitas coisas, onde que as pessoas ficam ilhadas. Trazendo pra minha realidade, eu morei em Brasília.
Brasília de maio a novembro não chove, é o contrário. Você tem um período muito grande de seca. Então, assim... Horrível, né? Horrível. E para quem vai lá, quem não conhece, tem problema com sangramento de nariz, tem problema com pele. Numa época de seca, você tem uma chuva, não é que... choveu. Mas agora, não chove. Assim, né? Isso também me lembrou, falando das chuvas, dessa grande inundação e tal, como as coisas iam se ligando lá e a gente não ia percebendo. Porque aposto que todo mundo, quando foi para a parte 2, falou: quem é esse Digby? Quem é esse médico? O que tem Escócia agora aqui a ver com a Índia? E a história dele é triste. A mãe dele se matou e para ele foi uma traição. Entender, né? Esse personagem, porque ele ia de tempos em tempos ele não aparecia, aparecendo. né? Só que você tá de na história do... E só que ele apareceu, todos os momentos que ele apareceu, já tinha ali uma ligação. Mas eu achei que ela ia entrar com a menininha de 12, que eu esqueci o nome. A Elsie. Não, a menina... não é a Elsie. Eu achei que ele Outra menininha? Não, a que casou com... A mãe do Filipose. Eu achei que a grande Amachi? Mas já era 1930 e pouco, já tinha passado muito tempo. Mas eu sempre achei que não que ia ter alguma coisa, não que ia ter alguma coisa com ela, mas que relaciona alguma coisa da doença, que é ele que ia descobrir a condição. Eu falei, nossa, e eu falei, caramba, que momento ele foi bonito, foi com a Celeste. Foi bonito. Eu gostei também. E trágica de novo, gente. Muito tragédia. O problema é que eu falei, eu não acreditei. Eu falei, eu não acredito que isso vai acontecer. Você também voltou? Você falou, não é possível. Não, eu voltei. Tá pegando fogo. Eles estavam dormindo. Como assim tem um pano lá, assim, e ele tá tentando apagar com a mão? Não quer dizer que ela tava debaixo desse pano. Quer. Ela morreu. Esses elementos que tem o realismo. Pois de você falar, de você duvidar daquilo... eu fiquei na dúvida. Mas cada vez que termina um capítulo, cada vez que termina uma parte, e que você vai principalmente da primeira para a segunda, porque na primeira você está entendendo o que é o livro, você não sabe ainda, deixa eu entender o que é. Aí você se envolve com toda a família, envolve com tudo, o Jojo morre. Você está de luto. Você tá de luto pelo Jojo. De repente aparece Digby. Você fala... Mas a história do Digby também é interessante. Aí termina, você se envolve e termina com outro luto. Com a Celeste morrendo e você sem saber se morreu mesmo, você aquilo foi um sonho. Eu acreditei lá quando que ela vai, né? Eles se apaixonaram, ela gostava mesmo dele. E ela fala, eu não vou viver a minha vida. Eu vou ser obrigado por fazer eu viver novamente, porque eu estou viva, mas não é com você que eu vou ficar. É verdade. Eu falei, nossa, que legal. Ela estava terminando, né? Bacana, né? Ela não quer se envolver mesmo apaixonada. E ela se redescobriu, assim, né? De fazer coisas para ela. Né? Eu vou embora. Se descobre, morre. Eu falei, pronto, tudo bem. Que cruel. Tudo bem, né? Mas, como assim, diz a Carla, eu fiquei em luto, porque eu gostei desse casal. Eu também gostei, mas assim, achei bonita a história. Bonita. A posição dela, eu achei bonita. Sim. Eu achei forte. E o destino na vida... mais naquela época, né? Desculpa, o destino na vida dele foi bem, assim, cruel. Se a gente for ver, mudou tudo, né? Era a questão da mãe lá, que se suicida. Exato. Aí ele quer fazer medicina, faz lá e tudo, mas lá ele é um cidadão de segunda classe, que eles até fazem esse paralelo de casta, né? Aí ele vai para a Índia. Muito inteligente, mas estrangeiro na Inglaterra. Aí ele vai para a Índia, e na Índia ele é da melhor casta que existe. Ele fala até que não sabe lidar com isso, porque me tratam regalia, assim, né? Só porque ele é europeu, e assim vai, né? Aí depois... Dentro desse pedaço, né, da Celeste, da tragédia lá do incêndio, além de toda da perda da personagem que a gente sofreu junto, aí o acidente com a mão. As mãos, então, era outra tragédia. Eu falei, aí vem, queima as mãos, perde, que era o cirurgião. Exato. Né? Aí foi... bom, entra o Rumi, pra mim é Rumi. Vocês vão falar de outro jeito. Eu conheci ele como Rumi, eu só chamo de Rumi. Eu sou péssimo para que é esse outro médico. Das pessoas. É o sueco. Isso, sueco. Que ele tem uma iluminação e daí ele vai parar, vai embora, abre mão de tudo e vai andando lá até chegar no lugar e montar um leprosário. Montar assim, reavivar, porque aquilo um dia já foi um leprosário. Abandonado.
Foi tipo uma missão, né, que ele assumiu ali. Esse cara era especial, né? E foi ele que salvou as mãos do Digby com cirurgias que, assim, para quem acha a parte médica ruim, eu achei o máximo aprender como recuperar aqui a mão por debaixo do tecido da pele, né? Todo mundo, várias coisas. Todo mundo pode, assim, a gente pode entrar, não ter um consenso com relação à parte médica. Eu também achei que a parte médica podia É que eu não entendo, por isso mas que eu deixei pra lá. Eu fiquei aprendendo. Todo mundo concorda. Todo mundo sabe. Da parte da mão, de você ver, eu vi a mão dele regenerar dentro do peito. É uma coisa assim... Fazer enxertos. Né? E a outra coisa é sobre a lepra, um monte de coisa sobre a doença que eu não conhecia. E ali no livro que eu fui entender, né? Que eu fui saber os nervos, a dor que eles não sentem. É por isso que eles vão deteriorando o corpo todo. Vai tudo se acabando conforme o nervo morre ali, né? Queimadura, o jeito de andar no chão, se machuca e nem percebe, tá sempre dor. E mesmo o olho que não pisca, gente. E aí fica cego porque resseca, um monte de coisa assim, bem curioso. E mesmo a gente vendo isso, agora não se fala mais, ou não fala tanto, né? Agora. Mas tiveram várias ações no Ministério da Saúde no Brasil. Com relação a isso, né? Sentiu que tá quente, né? Vai ver. E não, quer dizer, não sentiu, né, na verdade. Isso parou, que tá queimando. Faz então, anos que eu não vejo faz isso. tempo. Não, faz tempo. Teve uma época que fez. 90, né? Teve uma época que fez. Mas foi um movimento, acho que importante, porque era porque o Brasil tem cura, em segundo lugar. E uma outra coisa que eu vi também, que eu não sabia, é que a lepra, na verdade na Bíblia tudo, quando a gente lê, fala cita muito. Então ela já existe. É antiga, antigamente. 4.000 anos. Isso, bem antiga. E fala da disseminação dela. Foi muito no continente asiático e africano também, né? Que foi um dado que eles... Né, que ele trouxe, que eu acho que é importante também a gente... E a lepra como doença, como a parte médica do livro, ela tem um protagonismo, né? Porque ela é falada desde a metade do livro e ela segue adiante até o final. É a tônica, né? Até o final. Exatamente. Até o final. Então ela é, assim, se você for ranquear na questão das doenças, até do resumo... A lepra é a que está lá no topo. É que foi descoberta a cura da condição, mas a lepra ela está ali como uma coisa tratada, como o olhar para a lepra. Sim. Né? Como olhar essas pessoas. Mas é muito difícil. Muito. É muito difícil. Por isso que eu falei da compaixão, porque realmente é difícil, né? A gente vai em hospitais, dependendo do que você vê, você vira o rosto, porque você não tem estrutura para isso. Não. Agora você tratar uma pessoa com lepra. Não, né? E só de saber, correndo risco ainda. Correndo risco de pegar, né? Mas no próprio livro tem uma passagem que fala sobre isso, justamente o Filipose. Quando ele quando ele salva a criança, que ele tira aquela gosma dele, que ele salva a criança. Da febre tifoide. Ele vai parar no todo mundo acha... E ele é criança ainda. Todo mundo acha que ele tem que ser médico. A mãe fala, você tem que ser médico. Você que vai curar a condição, naquele dia ele viu que ele não ia não ser servia para isso, porque ele tinha que ajudar na exatamente. Cirurgia, é verdade. Você pode não saber o que você vai seguir na sua vida, mas você sabe se você não vai ser médico. Exatamente. Você tem que ter saber o que você não vai fazer. Essa sensibilidade de olhar o outro e não se envolver. Porque quando você olha o outro, por mais que a gente sinta repulsa, por mais que você sinta que você doa, não pode doer em você. Você tem que, como médico, você tem que respirar e falar, a minha função é aliviar a sua dor e não sentir a sua dor. Exato. Só que não é para todo mundo. Não é. E o Filipose mesmo, aquela hora ele falou, não é para mim, por mais que tivesse a pressão da mãe dele. A única clareza que ele tinha era essa. E ali tá já um encontro, né? Assim, que a gente só sabe depois que termina o livro, aí você olha para trás, você entende. Tava ali o Digby e ele. Aí já veio o próximo encontro super importante. Os três, quando ele vai levar a criança... Filipose, que ainda era uma criança, para casa, de carro, no carro do vizinho, junto com a Elsie, a garotinha.
que até desenhou depois o Filipose, ajudou o Filipose a recuperar a mão fazendo um desenho. O Digby. Ajudou o Digby, exatamente, a recuperar ali a mão fazendo um desenho. Ele fez um desenho da mãe dele e até para ele foi uma cura ali, né, para aceitar o suicídio dela e tal. E a relação dela com o rapaz? Com o Filipose ou com o Digby? Com o Filipose, né? A relação deles, né? Começa de uma forma, ele prometendo o mundo, né? E na lua de mel ela já vê que não é daquele jeito, que não vai ser assim. Ele fala que vai fazer, mas ele não faz. Mas ele não Faço faz. tudo o que você quiser. O que você quiser. Assim, Me pede o que você quiser. Aí ela pede. Ele não tinha o mesmo perfil do pai. Não, ele pensava nele, nos medos dele, era ele. Mesmo é fraco, uma pessoa fraca. Ele era uma pessoa fraca. Ficou traumatizado, nunca mais podia ir em Madras lá, porque foi expulso da faculdade, Então, tudo que eu passei, nunca mais saiu de Panambi. Eu achei assim, coitadinha. Virar homem, rapaz. Porque o que ela queria dele era ter um homem do lado dela que apoiasse. A arte dela. A arte dela. E foi o que ele prometeu. Ele foi pedir ela em casamento e falou, mas quero saber se você me aceita, nem vamos usar aqui o casamenteiro, porque eu quero te deixar livre para você fazer sua arte, admiro. Fofa, que ela acreditava nele. Ele falou, não, vou casar ele deixava, mas quando ele via que ela estava tendo muito sucesso, estava muito feliz, não dependia dele, isso foi bem forte lá, né? Toda hora que ele percebia... livre, assim, né? E ele queria que ela precisasse dele para alguma coisa e ela nunca precisava. Aí ele ficava doido. Mas exatamente isso. Completamente. Você falou diferente do pai, porque o pai nunca prometeu nada. O pai nunca falou que ele só percebia nada. Né? Ele só fazia. Ele percebia e fazia. Ele, o contrário. Observava, aquela coisa daquele homem que quer dar o mundo, só que ele, do mesmo jeito que ele te dá o mundo, ele vai tirar se ele achar que ele está perdendo, você vai escapar. Exato. E né? ele se fala, você escapar, eu me fala o que você quer. Eu faço tudo o que você quer. Só que o que ela fez? Ela pediu. Eu quero que corte a árvore. E quando cortou, deu tudo errado. Não, quando cortou, não. Ele demorou. Deu tudo errado. Quando ela pediu, ele olhou para ela assim, como quem diz assim, quase tudo. E ele não falou quase tudo, só que ele falou, a árvore, o que passa eu vou ver o que eu posso fazer. Eu vou ver o que eu posso fazer. Me pede o que você quer, eu faço tudo o que você quiser. O que eu pensei na hora, filho, isso não vai dar certo. E não deu, porque foi na árvore que o filho deles morreu empalado depois. Né? E porque ele resolve cortar e não corta tudo, corta metade e deixa um monte de galho. E na minha cabeça parecia um monstro. Pelo porque que eles ficava comentaram, cheio de ponta, porque para cortar você não vai cortar assim, muito né? triste. Você tem que vai cortando assim, então você faz flechas. Mas você sabe que nessa hora eu demorei um pouco para perceber, porque eu tava achando que era quase uma árvore mágica ali, que por isso que ele, sabia, eu demorei um pouco para entender. Eu não vi tanta magia assim, igual... Não tinha, não tinha depois, a né? primeira árvore que plantaram lá. Foi a primeira árvore que o pai dele plantou em Panambi. E que tinha toda essa simbologia, mas que fosse uma coisa mesmo que se tirar. Eu tava até associando, quando eu li, depois não, né? Depois que você continua a leitura, associado até a questão da condição. Falei, putz, se tirar daqui, me veio isso rápido, não é que ficou muito tempo que você continua a leitura, você vê que não. Você deduziu na hora. Você vai tentando antecipar. E aí vê que não é. Mas porque o autor traz elementos de fantasia no livro. A primeira fantasia que ele aparece, que ele traz, é o da Morama. O elefante. Que quando ela chega, aparece. Então, quer dizer, você chega para sua... Não lua de mel, mas você chega para a primeira noite onde você vai passar, de repente entra uma tromba na janela. Mas todo mundo se assustaria. E não, é ligado mais... Eu não a sei cultura se deles, bobagem, porque eles têm... Mas é o simbolismo. Mas é a cultura deles que eles têm. Mas tem mesmo elefante lá. Isso, ainda mais nessa época dos Marajás tinha elefante lá. Ele traz isso no livro como um fator importante. O segundo ponto dentro do primeiro capítulo mesmo é a questão do fantasma da mãe do Jojo. Sim. Que vai é trazer tratado elementos. como uma forma sem terror, sem nada, mas como um personagem. Presente ali, né? Exato. Presente. Então toda essa fantasia... Aí você começa a pensar, pode ser que exista sim. Por que não? E ela levava isso de uma maneira como ela conversava. Ela falava, ela nunca tratou nem mal,
Ela ia lá, ela conversava. Nunca menosprezou. Nunca menosprezou. Ela sempre deu a importância que tinha que dar. E era uma mulher religiosa, que fez todo o possível para ir para a igreja, que conversava, tinha os diálogos que ela tinha com Deus, eram diálogos maravilhosos, do tipo, eu quero ir para a igreja, ninguém me leva na igreja. Então é o seguinte, para eu conversar com você, eu preciso ir para a igreja. Você já sabe que eu preciso, então eu vou dormir porque eu já falei o que você já sabe. Você falando nessa história de magia e tudo, a filha dela também, que tem o cretinismo, né? Essa doença que eu nem sabia que existia, gente. Mas ela tem uma certa magia, vamos dizer, mediunidade. Ela consegue saber que alguém está chegando. Ela antecipa as coisas. Tanto é que quando ela pergunta se ela vai morrer, né? Vai acontecer. Foi ela que faz a cerimônia das monções, né? Ela que faz a cerimônia, é verdade. Mas que linda essa parte. Falando da... Essa passagem, bemol? Né? Não, que teve que eles tinham uma festa. Era a cerimônia das monções. E aí foi o pastor americano, é isso? E tinha o tradutor. Esse é outra coisa. Sei. Não, é que eu lembrei da frase que você falou de Deus. Senhor Melhorias. Foi muito engraçado. Eu dava risada. Meu Deus do céu, sozinha. Eu ria sozinha. O discurso do Senhor Melhorias. O pastor falando uma coisa. Esse é um outro personagem engraçado. Não, ele... E trouxe realmente melhorias. Ele trouxe melhorias. Ele faz jus ao nome. Eu falei, gente, que sacada, né? Ele foi maravilhoso. Surge estrada, surge hospital, que tudo. Precisa. O cara falando um monte de bobagem, falando que ele queria. Tudo que ele queria. E o povo Eu lembrei daquele filme lá da Vida é Bela. A Vida é Bela? Ele vai falando também pro filho, né? Filho, é triste, mas isso, enganando assim. Eu não assisti a Vida é Bela. Assista. É muito. Não. Ele faz uma... Ele traz uma leveza. Fica mais leve, né? O livro, A Vida é Bela, você só vai entender no final do filme mesmo. É a mesma coisa aqui. Porque ele é leve. É leve até isso. E essa parte eu achei muito divertida. Muito divertida, não. Eu achei muito inteligente. Eu falei, sacada dele, né? Uma sacada. Ele conseguiu o hospital. Conseguiu. Com o discurso do bispo, sei lá o que o homem era. Porque era uma coisa que ele queria, não era o hospital, né? Era o hospital que a grande amante ninguém dava. Ele construiu o hospital em Parambil. Que assim, termina com esse hospital, né? O livro. A gente até pode, acho que já falar um pouco sobre a condição, sobre a história da Elsie, porque e o hospital termina ali, até falei para você logo que você chegou, que eu acho que esse livro devia ser feito em séries, em 3 volumes, assim. Verdade, né? Esse aqui dava para ser em 2 e ainda mais um para falar depois disso, o que deu com a Elsie, com o Lenin. Lembra do Lenin? A mãozinha saindo do útero da mãe, assim, queima. E ele, a perspicácia dele de saber como é que ele ia colocar aquela mão pra dentro. Ele vai e queima a mão do menino. E a mão Se você fala isso, parece uma coisa atroz. Absurda, né? Como assim? Nossa, não, e foi porque ele precisava, não estava na hora do Lenin nascer. Reflexo, né? E ele teve que... Mas essa hora também, gente, você fica assim, nossa, é sério mesmo que tá acontecendo isso? Já fico indignada. Eu fico sempre duvidando. Sempre tentando entender. Achou que o menino ia morrer, que ia acontecer uma tragédia. Eu falei, mas o que tá acontecendo aqui? Eu não acredito. Não, e a mulher recebe uma facada. E eles moravam na casa, né? Eles moravam em Parambil. Isso. E depois saíram de lá. Lá nas montanhas, né? Depois. Tem muitos. Foi uma morte trágica também da família do Lenin. Foi, nossa. Estavam doentes, o pai, a mãe. A irmãzinha. Foi com a febre, não foi? Que eles pegaram? Acho que foi a febre. A tal febre tifoide. Tifoide, é que eu tava tentando lembrar. Só ele que não pegou. Sobreviveu. E ele era criança. E a mãe. Foi pro internato, né? Nossa, porque tem vários personagens que a gente nem chegou a falar no dia que a gente se encontrou, porque são personagens importantes. O próprio Samuel aqui, não é Samuel? Samuel. Tem um H, né? Samuel. É importante. É um personagem forte. Ele é importante, ele tá presente no começo, em todo, né? Exato. No casamento, eu achei uma parte muito bonita também, quando ele se vestiu pro casamento, mas ele não chegou perto. Não chegou perto. Porque ele era Agora, você imagina, não pode ser um filme. É como se fosse um filho para ele. E era como um filho. Era, né? Ele não chegou perto e ele brigou até com o filho dele, que não era para ele ir.
Então. Porque o pai do Filipose morreu, o Filipose era criança. Foi ele que terminou de criar o menino, né? Ele era o servo, mas terminou de criar. O pai lá, e né? assim, o pai morreu por causa da condição, já puxando para a história da condição. Interessante que eles, mesmo em 1900, já tinham uma árvore genealógica ali, mas para marcar as mortes. Tinha a árvore e fazia uma marquinha de quem morreu de afogamento. E com isso a Mariamá, mãe, na verdade, a grande Amachira, né? Depois ela acabou guardando isso, entregando para Mariamá mais tarde, que foi quem acaba neta, desvendando. Né? A neta dela que foi desvendar. Então morreu o pai pela condição, mas não foi afogado. Por isso que ele era surdo, por isso que ele começou a ter dores de cabeça e algo quase como um derrame, alguma coisa. Foi ficando meio paralisado um lado, assim, né? Aí ele acabou morrendo. Um filho da condição, o Jojo. Depois o outro, o neto, empalado. Mas por causa da condição, porque fugiu da água e subiu na árvore. Esse menino aí, o Lenin, que era primo da família, também tinha, e ele tinha aquele fator da hiperatividade, né? Eles eram... De andar sem parar, né? Eles tinham manias. Assim. E lá me lembrei agora que na árvore tinha já um aviso que alguém deixou que as mães, quando fossem dar banho no rio nas suas crianças, as mães iam perceber quem tinha o problema com a condição. E para ficarem atentas nesses que eram mais ousados, acho o termo era algo parecido com isso, como o Lenin, que saía correndo, que queria fazer tudo, que era obcecado por alguma coisa. Primeiro ele queria ser... Era pastor, sacerdote, alguma coisa assim. Depois ele virou guerrilheiro, né? E aí quase morre por causa disso. E além disso a condição. Daria, a gente quer saber o que que deu com a história deles. Desmembrar cada personagem, né? Que terminar de contar a história, por exemplo, do Lenin, né? E o Filipose eu nunca achei que ele ia morrer também. E ainda mais pela condição. Acontece um acidente de trem. E ele morre. Cai na água. Quando ele cai na água, ele fica desnorteado. Mas ele tenta salvar uma criança, porque ele ouve o grito da criança e fala, vou salvar. Só que perdeu o rumo. Perdeu o rumo, foi pro fundo do mar. Foi pro fundo do rio, Se a gente for pensar, a gente, tudo bem, fala rindo, porque é tanta tragédia. Todo tipo de tragédia que tem nesse livro. E ao mesmo tempo ele acaba sendo tão bonito e tão leve. O livro é leve, por mais que aconteça tudo isso, ele passa ele coloca tudo isso de uma forma que você vai se envolvendo, você está envolvida naquele contexto. Tanto que o que aconteceu com todo mundo é que todo mundo... Por que a gente não vai lá ver o lugar onde estava o Digby e a Celeste? Que eles foram... Despertou essa vontade, que foi um lugar lindo. Foi o lugar mais lindo. Aí depois você fala, eu quero saber onde eu entrei na internet e fui ver o que era aquilo, né? Eu falei, também. Claro. Eu falei, onde todo mundo. Eu falei, nossa, bacana, hein? Bonito. Realmente mas, vale enfim, a pena. Voltando pro Filipose, ele morre, mas aí isso foi depois da morte do filho. Sim, foi. Depois foi da morte. Digamos, depois ainda teve mais uma filha. Teve ainda teve a Mariamá, que é a que fez que é a médica. Isso ele estava indo visitar a filha e ver a mulher. Porque a Elsie, aconteceu dela... no fim a gente descobre aquela tragédia, né? Eu nunca imaginei. Também não imaginava. Achei que ela se matou, sei lá. Até desconfiei que ela chegou lá grávida já. Você desconfiou? Eu desconfiei porque ela estava se sentindo mal e porque ela queria muito ir embora, Eu falei, eu acho que esse filho aí não é dele, não. Mas levanta, tudo bem. Aí ela, assim que nasce a criança, ela nem toca. Parecia que ela tinha depressão pós-parto. Dava impressão. Ela quase morre do parto para começo, um parto que a criança estava de bunda, tiveram que fazer uma manobra aflitiva. Foram olhar, viram a bunda das nádegas do neném. Nossa, aflitivo. E você vê, do mesmo jeito que eu vi a mãozinha, você visualiza tudo, né? Eu vi as nádegas do neném. Nossa. E o período já sabia da doença. Né? Isso, aí ela que foi lá que ela entender. Isso acontece uma época do livro, umas páginas assim. Isso. Quando você chegar no fim, você vai entender. Você fala, no final do final. Mas que eu não achava que ela tinha morrido, eu achava que ela tinha ido embora. Por conta da depressão. Ficou uma pequena dúvida. Porque fica vago, porque assim, na hora do parto ela quase morreu. Aí ela tem aquela hemorragia
que fala, agora não vai mais. Sim. Aí estampa Soca ela, o útero. soca Dela lá, lá. segura o útero e aí Deu consegue. certo. Aí ela consegue se restabelecer no amamenta, que chama atenção, não quer ver a nenê, que chama atenção, não sei o quê. De repente ela vai para um rio e ela some nesse rio. E aí você fica... Mas aí, sabe onde que desculpa até te cortar. Não, na hora entra. que ela falou pra Grande Amati, né, Amaci, Amati. coloca o seu nome nela e cuida dela. Esse aí já falei, ela vai embora. Não, aí, já deu... quando ela foi lá... Que não morreu, né? Dá essa... Se ela morreu, se ela não morreu, se ela se matou, tudo isso parece uma brincadeira do autor para você ficar achando que esse é o elemento principal para chegar no final e ele dá um tapa na E sua o pior cara. que nem fica te consumindo, né? Não. Porque as outras coisas, a vida vai seguindo. muito Tudo vai muita seguindo, emoção, vai muita acontecendo, vai acontecendo. E Só você quando falou toca da- num assunto de novo que você fala, ei, peraí. Quando verdade. o marido dela descobre, vê a escultura Numa revista, né? na revista. E mesmo antes, quando ela faz a escultura, Ah, que ela aquele tá grávida, dona de detona pedra. lá, aquele de detona Ele pedra, quebra, ela. ele dá martelada. quebra. Mais uma que ele pisou na bola. Pisou. Não, essa eu fiquei revoltadérrima também. Também. Eu Tem a parei. parte do... Quando ele fez isso, eu juro por Deus, eu parei de ler, eu falei assim, Vou dar um tempo disso. vou. Sabe assim, não quero olhar na sua cara por um tempo. Me aguarde. Me Eu sou aguarde mais que eu não paciente. quero. Eu falei, o que Não. tá acontecendo? Aí, Não. Você seguiu. Eu segui. Aí chega lá e não tem o rosto. Tá desesperada. Aí tem a explicação também porque ela Tem. não coloca o rosto nas estátuas. Porque ela ela é uma artista e ela Sim. continuou fazendo as esculturas. Depois tem a lógica, por Tem que a que ela não lógica, deixa o rosto, o né? rosto. E eu falei, caramba, né? Tudo tem uma amarraçãozinha, né? Tá E tudo falei, amarrado. ela está... Aí quando ela aparece pro rapaz, o Digby, Aham. e eles têm aquela vida em comum, são 25 anos que ela fica com ele e ele tratando. Então, Mesmo, gente, vocês né? pensaram? Pensa. Não é pouco, Não é foi pouco. uma vida. Uma vida, né? Mas- Abandonou o nenê, Não fugiu, viu, né? acabou indo para as montanhas, conheceu ou Reencontrou, reencontrou o Dick, reencontrou. que era 17 anos mais Isso. velho que ela conheceu quando era criança, ajudou Isso. ele lá com a mão. Algo rolou ali, mas até de leve, porque ele tentou recuperar, ela estava muito deprimida, Sim. ela estava muito mal. Ele conseguiu fazer ela voltar à vida, eles acabaram tendo um romance. E aí ela tem que voltar lá porque a Bebemol vai morrer, Isso. Sim. Só por isso. Só Era por o isso. destino, não adianta correr. ela tava... A Bebemol já ela tinha não 100 anos é. e chamava Bebemol até hoje. Não puseram nome na criança. E não foi nessa época que a Bebemol morre. Ela só Não. sente falta. Ela fica sente doente, depressiva, ela fica bem debilitada. depressiva. Mas e aí chama. você não acredita. Eu sei lá. Eu já faço aquela ligação, é o destino. É. Tinha que ir pra claro lá. que é. Mas filha tinha que ser criada pela Pela- avó. Ela queria chegou uma lá aí outra que ela história. percebeu que estava grávida, Então, eu mas acho que essas E foi aí que ela conexões- descobriu que estava doente. A doença, né? Eu acho que essas conexões é que fazem diferença na vida da gente. É. Você fala assim, e se eu fizesse diferente? tudo mudava. Tudo tudo Agora, mudava. Assim, Pensa. eu estou aqui Porque eu tenho que porque estar, eu né? tive as minhas decisões, elas me trouxeram até aqui. Mas Você vai mudar alguma coisa? Não, eu não sei. É. O que seria? Não ia dá para conhecer saber. vocês, Uhum. teria uma filha? Não sei. Exato. Então, é aquela A história. menina ia né? ficar viva ou teria pego a doença? Então. Exato. Também. Se ela não tivesse ido lá visitar a bebê. E a Mas uma menina coisa é que que me faz ocorreu- toda a diferença. E foi ela que Exato. descobriu a Toda essa condição. porque ela que Exatamente. descobriu, né? A causa, né? Na Mas uma verdade. coisa que me ocorreu agora é que ele traz toda a personalidade, ele traça toda a personalidade da Bebemol como uma criança diferente, como uma criança sim. com cretinismo. E de E o única. cretinismo é o de menos ali, né? É. Não é só a aparência, mas ela é iluminada. Ela é uma criança que vê feliz, acima, né? E feliz. Quando ela pede para Elsie voltar, porque se fosse qualquer outro, a Elsie não Não voltaria. Não voltaria, Não é verdade. voltaria. E a menina Então, é a ela iluminada, não foi à toa, né? Não foi à É toa. tudo Então, amarradinho. talvez ela, sim, a gente entrando nessa viagem do autor, talvez ela já soubesse que precisava, que tudo isso tinha que acontecer. Exato. Sim. Mas é muito rico tudo isso, né? São coisas que agora que me caiu essa ficha, eu não tinha pensado nisso. Eu já tinha pensado, porque eu falei, tem um significado. Porque Tem alguma coisa. não seria normal, né? Exato. E foi assim, é uma história muito bem contada, né? Sim. E é que você falou, vocês falaram, não dá para sentir raiva, ou não dá para sentir
né, desprezo. Não, todos os personagens, pior que sejam, que nem o caso do marido da Celeste, você vê uma explicação. Ele era o filho mais velho de 3, é o único que não deu certo. Né? Ele era alcoólatra. Então, assim, todo ser humano tem o seu ponto fraco, né? Tem as suas fraquezas. Né? E como é que você olha essas fraquezas? Só julgando? Só criticando? Não. Você olha o outro lado também. Mas apesar de estar errado, não é que você vai passar a mão e falar assim, ai, tadinho, você é uma vítima. Não. Mas, assim, a compreensão, né? De todos, né? Não só dele, mas de cada personagem tem o seu ponto forte, tem a sua fraqueza, né? Mas é o que você está comentando, vocês estão comentando de destino. Olha a médica que convidou a Mariama para trabalhar com ela. Foi ela que descobriu a condição, né? E coragem da Mariama de pegar o cérebro do pai. Pois isso também foi uma beleza ali, né? Porque quando ela descobre que o pai morreu de acidente indo visitar ela, e na verdade indo descobrir que a mãe estava viva, né? A mãe dela, e ela não sabe de nada ainda, ela pega e aproveita o corpo, porque ela sabe que ele morreu por causa da condição e que ele tinha, para tentar descobrir, fazer uma autópsia e tentar descobrir o que acontece. E aí ela consegue a autorização dessa médica aí, que era superior dela, e descobre que eles têm um tumor, né? Sim, e aí um pontinho também, ai, como eu gostei, quando ela vai fazer o exame, né? Ai, que o instrutor pede para ela pegar, estão só os dois na sala, e ele fala que pede para ela pegar alguma coisa no bolso dele, e ela pensa que era para falar uma prova de anatomia, e ela fala assim, né? ela fala assim, ué, mas tem alguma coisa errada. Ai, que também assim, é uma lavagem, dá uma lavada na alma, aquela cena. Ela bate nele. Ela bate, ela arrebenta, diferente. E não foi punida, né, no fim. Diferente de outros livros que a gente leu, principalmente por ser numa cultura ainda na questão da Índia. Principalmente. Ela faz tudo isso e ela Porque isso dá uma revolta, né? Assim, né? Na condição de mulher e ela virou o jogo ali. Exatamente. Foi bom. Né? O cara teve um infartou. Você se sente... Exatamente, mas como aconteceu no outro livro também, foi a mesma coisa. Só que ela que se prejudicou, né? Do outro livro. Essa aqui não, deu tudo certo. Ela não. Então, assim, também aquece o coração ver como ele trata isso, sabe? Ver como um homem, porque diferente, a gente lê muitos livros de mulheres aqui. Muitos. Esse é um autor, escrito por um homem, por um homem. E ele colocar isso... defesa, né? No posicionamento da mulher, né? Não se colocar no lugar da mulher e como... Exatamente, naquela situação e fazer cultura. Com que ela... muito então, assim, bom. Isso foi muito bom mesmo. Mas agora, assim, vamos caminhar para o final, porque a gente assim, já está na hora de ir terminando a história. E assim, né? O resumo da coisa bom, a condição, falei agorinha, né? Que ela, com a autópsia, ela descobre que eles têm um tumor aqui no cantinho perto do ouvido, e vai pressionando o labirinto, e aí eles têm essa questão com direção, surdez, e com a água principalmente, porque se eles não estiverem tocando a terra, eles ficam desnorteados, né? Não sabem para onde é o céu, para onde é o chão, para onde é nada. E aí, por causa desse tumor que vai crescendo e às vezes nasce dos dois lados, eles têm muita dor de cabeça, ficam surdos e quando não morre afogado, acaba tendo um derrame. Como aconteceu com o Lenin, né? O Lenin, que ela teve que fazer até um furo na cabeça para desinchar, depois uma cirurgia para salvar, porque graças a Deus ela já tinha estudado, já sabia já sabia o que fazer, experimental, mas sabia. Uma drenagem, e levou depois para o hospital para explicar, para tratarem lá, e deu certo. E a mãe dessa menina, Maria Má, que é a Elsie, a questão dela é que ela descobriu que ela tinha lepra quando ela ficou grávida, e ela aí ela já estava, e a lepra pega na criança muito mais fácil, é contagioso, mas crianças são muito mais suscetíveis. Então ela não quis nem tocar, nem amamentar, nada. E aí ela fugiu e fingiu que morreu. 25 anos depois... Parecia que estava só rejeitando porque era uma depressão, e não era, né? Era uma proteção, né? E ela sabia, como a Carla falou, que ela ia, se ela contasse a verdade, a grande amante ia falar, fica aqui. Exato. Só que eles iam ia acabar com a vida deles. Né? Todo um preconceito por ter um leproso na casa. E fora o risco que ela traria para a família toda. Ela preferiu fingir a morte. E aí, no fim do livro, a gente descobre que ela está viva, que ela fez tudo isso porque tinha
lepra e que o pai da menina não era o Filipose, era o Digby, esse médico que queimou a mão, que a Celeste morreu e que um dia ela ensinou ele a desenhar lá e acabou ajudando ele a voltar um pouco os movimentos. E a Mariama não fez parte dessa condição e foi aqui que conseguiu, na verdade, né, como médica. Ela não era da família. Não era, né? Ela não era da família, mas ela era a cara da avó dela, né? Da mãe do Digby, que engraçado. Ela reconheceu pela foto. Ela falou, a mulher tem uma mecha igualzinha a minha, parece comigo essa mulher, quem é ela? É minha mãe. Aí ela foi aquela ligou. Agora das cenas, né, que vão ficar também que ficaram pelo menos na minha memória, é a cena da Elsie, depois que ela sai do banho de sol e ela vem no vidro, gente, né? No vidro juntos. E ela já tá cega por causa da lepra. Várias coisas, vários momentos nesse livro me arrepiaram, as lágrimas vieram na morte da Grande Amache com a bebê Maquela. Também lindo, as duas morrem juntas dormindo, né? Abraçadinhas. Uma passagem muito bonita, né? E como é feito, como ela sabe que vai morrer, como ela vai se despedir de cada cantinho, como ela... E uma não ia conseguir viver sem a outra, né? Lírica e poética, como diria a Anne. E uma não ia conseguir viver sem a outra, né? Como... Uma outra coisa que a gente não comentou aqui é do Digby também. Lógico que o amor da vida dele era a Elsie, né? Depois da Celeste. Ele renunciar a tudo que ele fez, né? Mão de tudo, abriu mão da fazenda que ele tinha das fazendas. Que ele virou fazendeiro, né? E foi cuidar do leprosário também por conta, não só mas acho que por perto conta da Elsie, Elsie. para cuidar dela, que ela não queria que ele fosse, né? Sim. Queria que ele ficasse Ele lá e só levasse ela lá. Tá Sim, renúncia. Sim, por Um renúncia. Muito lindo. E um grande livro. Um grande livro. Grande livro. Ótimo Grande livro. literalmente e grande. grande. Bem assim, você tem que tomar coragem. Você pega o livro, ele é pesado. Mas vale a pena. Vale a pena. Eu gostei muito. Eu também Quem não gostei. quiser pegar, que ele é pesado, o Kindle, né? Eu não senti o peso que eu li no... Eu também. Como eu sou daquelas que não conseguem, desculpa, eu tenho que ter o... Não, mas quem não quiser pra pegar marcar. pesado, pega o link da confraria, direto pela confraria e acessa o Amazon para comprar. Exatamente. Isso. Agora Digital a gente já e físico tem, também, né? A gente já tem o nosso link para todos os livros que a gente tá... É para cá. Para todos os livros que a gente já leu e todos os livros que a gente vai ler. O próximo também já está lá. Porque é uma forma das pessoas também entrarem nesse universo, né? Conversarem junto. Essa é a mágica que acontece na confraria, de você poder conversar com os outros sobre o livro. E eu faço meu depoimento aqui, que como eu li muito rápido, principalmente para elas, eu falava assim, onde vocês estão? Não sei pra que essa neura. Você não conversar sobre o livro. Pra que comer Deixa, o livro, né? Devorar. Mas eu queria saber. Faz clima as primeiras tarde na cadeirinha. A Vai com mozinha calma. do Lene, a morte da... Mas acho que uma dica, assim, vocês leram rápido, a Carla também, eu fui uma das últimas, fui fracionando. Esse fracionar e se distanciar um pouco, porque eu ia retomar mais no final de semana, é ruim. É muito ruim. Você se perde, então, eu acho que se a perde. dica, às vezes, não tão voraz como você, mas também não tão lenta como, sabe? Acho que Eu sei lá, assim, eu leio sempre, eu não leio devorando. Porque eu sou aquela pessoa que lê antes de dormir. Mas eu leio todo santo dia. Eu leio todo dia um pouco. E aquilo vai. Aí o negócio flui. Não fica muito apressado, porque também não dá para você ler um monte. Não dá, porque aí você e aí se o perde, negócio né? vai bem, você vai absorvendo tudo. Quando eu pego algum assim que é muito... Tem muita curiosidade, sei lá, por exemplo, eu vou viajar, uma viagem longa, daí eu pego um livro e aí eu fico o tempo todo lendo, 8 horas lendo aquilo. Depois, às vezes, eu nem lembro de tudo, eu só sei como começou, como terminou, né? Porque a gente vai muito rápido, é muito intenso. Mas, acho que tem que pegar um ritmo, né? Um ritmo não tão acelerado, mas também não cada um tão vai encontrar espaçado. o seu, mas também não... Cada um tem o seu, não adianta, né? Tem livros paciência. que eu devoro, tem outros que eu... Mas eu quero saber o que vai acontecer. Vou falar, tem bastante gente que fala nos comentários com a gente, que adora ouvir o bate-papo, que se sentiu aqui conversando com a gente. Acho ótimo que venha mesmo participar, deixa o seu comentário, fala o que você achou desse livro, pode sugerir livros para a gente ler, para a gente conversar aqui com vocês.
vocês. Logo, logo, quem sabe a gente não está fazendo um ao vivo com a participação das pessoas aí nos comentários. Vai ser bem legal também, né? Sim. Então é isso, a gente fica por aqui. Siga a Confraria no Instagram, que é bom para saber tudo que está acontecendo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.